aos telespectadores, né, da Seu Azul News. Nós estamos mais uma vez aqui na sede do SESLI. Eu sempre que começo a entrevista eu gosto de falar a respeito do SESLI. O SESLI é uma entidade que nasceu a princípio para a preservação de obras antigas. Nós temos aqui livros de 1916, nós temos livros de 1897, temos uma coleção de dicionário feito pelo nosso saudoso Coelho Neto. Então, uma coleção imensa, mais de 100 dicionários. Temos literatura estrangeira, literatura brasileira, geografia, história, filosofia. O SESLI nasceu com esse intuito, mas a ação dele agora está progredindo na sociedade. Nosso intuito agora, nessas eleições para 2020, é exatamente poder orientar o eleitor acerca de como votar, como utilizar o seu voto. O SESLI tem por princípios não apoiar candidato, nós apoiamos ideia. Nós nos reunimos aqui todas as quartas-feiras e o nosso lema é o seguinte: homem medíocre fala de pessoas, homens medianos falam de fatos e homens sábios falam de ideias. Nós só discutimos ideias. Aqui é proibido falar de pessoas. E hoje nós estamos recebendo aqui, né, o senhor Pedro Augusto Junqueira Ferraz, para também um pré-candidato também à Prefeitura de Leopoldina, e nós vamos entrevistar, né, convidá-lo para falar sobre seus projetos, principalmente falar como homem, conhecê-lo como homem. Conhecendo como homem, a gente pode ver a viabilidade dele colocar os seus projetos em dia. E agradecer também o Paulinho, né, Paulo Henrique, do Seu Azul News, essa parceria maravilhosa que nós temos criado aqui. Então, gostaria de passar o telefone para o senhor Pedro Augusto e ele vai falar um pouquinho dele. Boa noite a todos. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui hoje nessa instituição, porque eu comungo com esse pensamento. Eu acho que nós temos que falar exatamente de projetos e de ideias. Nós devemos sempre deixar de lado as pessoas. E vou um pouco mais além. Nós devemos sempre brigar com as ideias. Porque aqueles que pensam diferente da gente, nós temos a obrigação de conversar com eles, porque, havendo pensamento divergente, há uma tendência da gente aprimorar aquilo que a gente pensa, ou até ter uma convicção mais firme e determinada que nosso pensamento é certo. E assim sendo, concluindo esse raciocínio, eu acho que a gente tem que ter a sabedoria de sempre, às vezes, brigar com as ideias, mas nunca brigar com as pessoas. E eu acho muito bonito essa instituição que tem essa filosofia e que vem fazendo um trabalho muito importante de difundir a leitura e difundir a sabedoria. Fico feliz em saber que aqui em Leopoldina tem um grupo de pessoas preocupadas com isso e que tem exercido de maneira, às vezes, difícil pela falta de recursos, mas com convicção e entusiasmo de manter essa ideia tão necessária nesse mundo de hoje em que vivemos. Obrigado, senhor Pedro, pelos elogios. É isso daí, discutir ideias, isso é coisa primordial, né? Vamos deixar as pessoas de lado, vamos discutir ideias. É só assim que o nosso país vai avançar. E nós vamos começar pela nossa cidade. Mudando nossa cidade, nós vamos começar a expandir esse pensamento pelo país afora. Então, senhor Pedro, uma das primeiras perguntas que a gente gostaria de fazer para conhecê-lo como homem, família. Você sabe, por exemplo, há uma certa preocupação da parte do SESLI quando se fala de famílias, porque nós já tivemos diversos exemplos na história, né? Nabucodonosor deve ter cobrado um imposto horrível, horrendo, para poder construir o Jardim Suspenso. E, atualmente, nós tivemos aquele exemplo no Rio de Janeiro, onde, pelo excesso de amor à família, aquele nosso governador deu joias de R$1 milhão para a esposa, tirado dos cofres públicos, né? Então, assim, será que família, o homem público não tem que ser um pouco cuidadoso, né, na hora de fazer esse uso do termo família? Eu amo minha família acima de tudo. Como é que o senhor vê isto? Eu entendo a família. Existem coisas que o dinheiro não compra. Isso é fundamental para aqueles que buscam a felicidade. E a família é uma dessas coisas. Ela é fundamental. Ela é o alicerce de uma sociedade. E eu entendo, eu falava há pouco, eu entendo que não só a família, mas a maneira que a família é preservada. Ela tem que ser preservada com ética,
com bons costumes, com transparência. A partir daí, nós temos todas as condições de criarmos uma sociedade ou de produzirmos cada vez mais pessoas do bem. E vou além. A coisa mais importante que nós temos no nosso país são os brasileirinhos. Nada mais importante do que os brasileirinhos. E os brasileirinhos precisam de ser cuidados. Precisam de ser cuidados com uma educação que começa dentro da família. E essa educação ela tem que ser continuada. Ela precisa de ser estendida nas escolas. E tanto na família como nas escolas, esses brasileirinhos precisam de limites. Os rios chegam no mar porque as margens são os limites dos rios. Porque se não fossem as margens, os rios estariam com as suas águas espraiadas e não chegariam a lugar nenhum. Então a família bem orientada, uma família bem cuidada, com ética, com comportamentos, com valores e princípios, é a primeira coisa na construção de uma sociedade próspera e numa sociedade desenvolvida. Pois é, ainda no assunto família ainda, porque a minha preocupação às vezes é o seguinte: amor à família é da família, por exemplo, quando o político não está bem entrosado com as questões sociais, não sabe amar também a sociedade, colocar, né, fazer essa separação, daí nasce o nepotismo, né? A gente não corre esse perigo? Eu acho que o nepotismo ele tem que ser banido da política, mas eu vou além, não é só o nepotismo. O nepotismo e muitas vezes o apadrinhamento político partidário. Nós somos um país que, infelizmente, nós temos um número extraordinário, um número excessivo de partidos políticos. Me parece que são 38 partidos, numa nação que nós deveríamos ter muito mais. E as pessoas usam as legendas políticas não para a criação de ideologias e de princípios de gestão ou de comportamento, mas esses partidos políticos muitas vezes gravitam em torno de interesses econômicos e não interesses de melhorar a condição de vida dos mais necessitados. Então, agindo com esses interesses econômicos, usam-se a política não como uma ferramenta capaz de melhorar as condições de vida do povo, de desenvolver uma região, de gerar emprego, de gerar renda e de gerar novas oportunidades. E sim, usam a política, infelizmente, como cabide de emprego e para atender interesses de amigos, interesses de famílias e interesses partidários. Isso tem nos levado a situações difíceis. Somos um país rico, somos um país que tem todo o potencial de se tornar uma das grandes potências do mundo e, no entanto, temos patinados por falta de gestão, por falta de princípios, por falta de valores. O nosso próximo tema agora é religião, né? A gente tem visto aqui no Brasil um perigo muito grande da religião se misturar com a política. A gente tem visto aí, inclusive no Rio agora, acaba de nascer agora o Complexo de Israel, né? São pessoas extremistas que estão confundindo as coisas. Eu sempre digo o seguinte: a religião é ótima, mas como o senhor citou o exemplo do Rio aí, enquanto o rio permanece no leito, ele é extremamente benéfico. Mas a partir do momento que ele sai do leito, começa a causar estrago. E eu também encaro a religião assim: enquanto ela permanece dentro do templo, é maravilhosa. Mas a partir do momento que ela começa a se promiscuir, né, com a questão política, ela se torna um perigo. E a história mostra muito isso para a gente, não é, seu Pedro? Eu entendo a religião como algo fundamental dentro de uma sociedade civilizada. Porque na medida que a maioria das religiões, elas têm como princípio pregar o amor, pregar a solidariedade e pregar condições de paz e de harmonia entre as pessoas. Eu sou católico. Então entendo eu e respeito de maneira, vamos dizer assim, de maneira convicta, a todas as religiões. Entendo as religiões como instituições muito importantes na manutenção, inclusive da família, quando nós aqui falávamos sobre isso. Mas, por outro lado, entendo também que a religião ela deve ficar dentro desses limites.
dos limites da pregação religiosa. Quando falamos em política partidária, nós temos que separar as religiões, por mais diversas que sejam, desse aspecto político. Porque se a gente começa a misturar uma coisa com a outra, eu acho que o seu raciocínio é correto. Nós estamos deixando de lado os princípios religiosos. Ainda dentro da religião, quero fazer uma pergunta muito importante para o senhor. O senhor é católico? Muito bem. O Pedro Augusto é católico, mas uma vez que o senhor se tornar prefeito, o senhor passa a fazer gestão sobre a cidade inteira, né? Sobre uma cidade multirreligiosa, né? Pluralista. O senhor seria capaz, por exemplo, de, preservando a sua crença no catolicismo, um final de semana o senhor visita a Umbanda, no outro o senhor visitaria o Candomblé, no outro o senhor na igreja dos Mormons, outro na igreja evangélica. O senhor seria capaz disso? Eu não só sou capaz disso, como eu sou católico e a minha esposa é católica. Eu tenho 2 filhos, o Bernardo e a Carolina. O Bernardo é casado com uma moça, que é minha nora, e mãe de 2 dos meus 4 netos, e ela é evangélica. Eu tenho uma filha, que é a Carolina, mãe de outros 2 netos meus. O marido dela é espírita. Então, dentro da minha casa, eu já tenho essa diversidade religiosa. E essa diversidade religiosa me fez experimentar e viver uma situação. Então, eu tenho capacidade total de entender, de frequentar e até de admirar a pregação das diversas religiões. Então, essa diversidade de religiões, eu as respeito porque eu entendo de uma maneira muito convicta de que elas pregam o amor, a harmonia e a paz. E isso é fundamental para uma sociedade que se pretende harmônica, próspera e desenvolvida. E eu digo isso mais uma vez, senhor Pedro, que assim, eu acho extremamente essa atitude, por exemplo, do homem público. Por quê? Nós estávamos até conversando sobre a atitude, né, da princesa Leopoldina, né? Quando ela chega dentro dos salões de baile, encontra o engenheiro Rebouças, né, e todo mundo, né, com aquele receio de tirá-lo para dançar, as mulheres, claro, ela vai lá e toma essa iniciativa e tira, né, um negro para poder dançar. Então, o que acontece com a nossa sociedade é isso. Os homens que estão à frente, os chamados líderes, deveriam ter atitudes assim. Porque se eles começam a ter essa atitude, né, universalista, cosmopolita, de ver as outras religiões como iguais, o povo também começa a seguir essa tendência. O que está acontecendo é que os nossos líderes, pelo contrário, estão separando. Né? São os grandes culpados dessas misérias, desses embates que a gente está tendo hoje em dia na sociedade. É bacana, senhor Pedro. Agora, mais direto, racismo. O senhor é racista? Não, nunca fui racista, sou contra o racismo. Eu acho que nós temos a obrigação de respeitar, inclusive, todas as minorias, se assim podemos chamar, mas racista não. Eu acho que nós somos, todos os homens, de uma maneira geral, nós somos irmãos. Somos irmãos. E eu sempre aprendi dentro da minha casa que nós temos que ajudar o próspero, o próximo. E para ajudar o próximo, nós não precisamos de procurar, não. O próximo está junto da gente. É a nossa esposa, são nossos filhos, são nossos vizinhos, são as pessoas onde frequentamos, no nosso trabalho, aonde nós estamos. Então nós temos a obrigação de ajudar o próximo. O próximo é fundamental, isso faz bem para a gente, para a nossa alma, para o nosso espírito. Seja ele branco, seja ele preto, seja ele feio, bonito, nós temos que respeitar o ser humano. O ser humano, somos todos filhos de Deus, nós temos que respeitar e ajudar. Não só respeitar, como ajudar o próximo. Leopoldina goza um pouco dessa fama. Morei em Juiz de Fora durante 13 anos e, por incrível que pareça, né, havia-se muito comentário a esse respeito. Né? Mas nós temos que acabar com isso. Né? E essa luta, né, a gente conta com aquele gestor que assumia agora a prefeitura, né, no ano 2020, nós começamos a ter uma perspectiva nova em relação a isso daí. Direto, homofobia. O senhor é homofóbico? Eu acho que nós temos que entender que a sociedade, principalmente alguém que vai... Eu sou pré-candidato a prefeito.
e sendo pré-candidato a prefeito, eu acho que o prefeito tem que ver o leque de toda uma sociedade, respeitar todos os parâmetros e todos os grupos desse leque. Nós temos que respeitar, nós temos a obrigação de ouvir os divergentes, de ver o que eles pensam, o que eles acham e como eles são, para que a gente possa ter um entendimento maior da sociedade e para que nós possamos trabalhar no sentido de diminuir essas desigualdades e fazer com que as pessoas tenham uma vida mais feliz e mais alegre. A política só vale a pena. Só vale a pena. Eu, graças a Deus, tenho uma situação, não estou dizendo que eu sou rico, não sou, não. Eu tenho um salário de aposentadoria em meus pequenos negócios, onde eu tenho uma condição de vida que eu não preciso de prefeitura para me sobreviver, eu não preciso, mas eu entendo que a política só vale a pena quando ela tem como objetivo melhorar as condições de vida dos mais necessitados e respeitar e dar o exemplo de respeito a todo o leque que compõe uma sociedade. E agora, nas questões dos preconceitos, né? É uma experiência que a sociedade brasileira também tem vivido muito, né? É uma forma triste, né? De forma triste, que é o feminicídio, que por trás dele está o machismo, né? O que o senhor pensa a respeito disso, o que pode ser feito a respeito disso? Eu entendo que o respeito à mulher é um problema que nós temos, um problema que é um problema grave, a falta de respeito à mulher, não é? E eu acho que nós temos que ter a educação suficiente, por isso que eu falo que a coisa mais importante que nós temos são os brasileirinhos. E esses brasileirinhos precisam de ser educados com limites para que eles possam se tornar cidadãos do bem. Uma pessoa que bate na mulher, que judia da mulher, que judia do seu semelhante, é uma pessoa que não é educada, não é digna de fazer parte ele não é uma pessoa do bem. E nós temos que procurar transformar as pessoas, mesmo aquelas que não são, de serem reeducadas para que se tornem pessoas do bem. E realmente o feminicídio é uma coisa muito triste, e a sociedade precisa de ser combatido e combatido com energia. Muito bem, agora nós saímos agora, né, do individual. E gostaria que o senhor, como pré-candidato, falasse de 3 temas, né, de programas sociais, Bolsa Família. O que o senhor pensa a respeito disso? O que pode ser feito, né, em prol ou contra isto? Nós tivemos agora um exemplo. Eu estava lendo essa semana um artigo publicado por um dos maiores economistas americanos, que dizia o seguinte: poucos países do mundo vão ter uma recuperação rápida pós esse evento do coronavírus. Em economia se fala uma recuperação em V. Recuperação em V é quando aquela queda do produto interno bruto ou aquela queda da renda e dos empregos de um país chega a um nível muito baixo. E quando vem a recuperação, essa recuperação também é feita de maneira vertical, é feita também muito rápida. Isso se fala recuperação em V. E o Brasil está listado entre os países do mundo com possibilidade de ter essa recuperação em V. E vamos pedir a Deus que isso aconteça, porque nós precisamos e estamos cada vez mais precisando. Mas essa recuperação em V, ela parece que vai ocorrer por uma medida correta tomada pelo governo federal, que foi de verificar de uma maneira muito clara do sofrimento da sociedade e transformar, até com sacrifício, porque as nossas receitas são pequenas no nosso país, mas o governo autorizou uma bolsa extraordinária no sentido de liberar R$600 para um volume até muito grande de brasileiros que teriam sua renda familiar muito diminuída. Isso foi uma medida correta. Então isso mostra que realmente o país ele tem que se preocupar com aquelas pessoas que estão vivendo numa situação de dificuldade, numa situação de miséria. E eu sou totalmente a favor. Agora, por outro lado, eu penso que precisam de ser tomadas medidas econômicas no sentido de criar emprego e renda,
porque o emprego é a maneira mais eficaz para que a pessoa ganhe dignidade, para que a pessoa levante de manhã e fale assim: eu tenho onde trabalhar, eu tenho onde buscar os recursos necessários para dar uma condição de boa à minha família, aos meus filhos. Então nós temos que incentivar a geração de emprego e de renda. Isso é fundamental. E se amanhã eu vier a ser prefeito de Leopoldina, uma das minhas prioridades será justamente essa, de procurar dar um viés econômico à cidade, no sentido de gerar emprego e gerar renda. Porque nós somos uma cidade alegre, uma cidade bonita, uma cidade feliz, mas infelizmente os nossos filhos têm que ir embora daqui, porque aqui é uma cidade que não tem oportunidade para as pessoas trabalharem. Então nós temos que trabalhar muito, não é uma tarefa fácil, mas possível, na geração de emprego e de renda para a nossa sociedade. Mais uma questão de programa social, cotas raciais. Qual a opinião do senhor? Realmente o Brasil é um país que foi colonizado, nós recebemos aqui um volume muito grande de escravos na época da colônia e mesmo depois que o país... Então isso tudo trouxe muitas vezes uma desigualdade social muito grande. Agora eu penso que nós temos que adotar posturas, precisamos sair fora muitas vezes desse sistema de cotas raciais ou cotas sociais, e nós temos meios e políticas para que a gente possa sair fora disso. E para que a gente possa sair fora disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um modelo mais ou menos semelhante àquele modelo introduzido pelo Abraham Lincoln nos Estados Unidos, o que o tornou um grande estadista, um dos maiores estadistas que o mundo já conheceu. Então as medidas tomadas por ele, a primeira foi de fazer com que todas as escolas federais dos Estados Unidos, todas as escolas primárias dos Estados Unidos da América se tornassem escolas federais. E essas escolas passaram a ter funcionamento em tempo integral. E os professores que davam aula nessas escolas passaram a ter uma remuneração equivalente à metade do que ganha um juiz de direito naquela época. Então isso trouxe uma base tão extraordinária para a educação primária que os jovens americanos daquela época passaram a receber uma educação de alto nível já na escola primária, dando a eles as condições de se tornarem cidadãos americanos de alto nível intelectual. E isso que fez a riqueza dos Estados Unidos. E nós temos todas as condições de implantarmos no Brasil programas dessa natureza. Nós precisamos de, como eu disse aqui anteriormente, nós precisamos cada vez mais de entendermos que a coisa mais importante que nós temos no Brasil são os brasileirinhos, e eles precisam de ser cuidados com carinho, eles precisam de receber uma educação digna, uma educação que dê a eles condições de se tornarem brasileiros intelectualizados, preparados e em condições de nos ajudar a fazer do Brasil uma pátria próspera, desenvolvida e uma verdadeira potência mundial, porque nós temos todas as condições para isso. Aí só queria deixar bem claro, né? O senhor Pedro foi muito claro quando disse o seguinte: Abraham Lincoln ele fez esse projeto, logo inclusive foi ele que provocou a abolição da escravatura, né? Lá nos Estados Unidos. Então isso foi feito logo no princípio. Né? Verdade. E nós temos que lembrar que aqui no Brasil não foi assim, né? Inclusive, parece que, se não me engano, por volta do século XIX, quando se liberou o ensino público aqui no Brasil, parece que negros e índios não tinham direito, né, ao acesso à educação. Então a gente vê que a nossa história são histórias diferentes, né, que têm que ser repensadas. Você colocou muito bem, e isso é uma das causas principais do nosso não desenvolvimento, e por isso é que o Brasil não se tornou uma potência mundial. Mas, até hoje, nós precisamos resgatar esse mal e precisamos de fazer com que o ensino primário brasileiro seja um ensino de qualidade excepcional, porque no momento que fizermos isso, nós estaremos dando à sociedade brasileira e principalmente aos brasileirinhos a base necessária para que eles se tornem cidadãos com conhecimento técnico, científicos e em condições de ajudarem a construção de uma grande nação.
Muito bem. E agora, para terminar, senhor Pedro, não sei se o senhor quer que eu faça pergunta por pergunta ou o senhor quer responder tudo de uma vez. Agora, a pergunta uma a uma, né? Então agora nós vamos para os programas de governo. Já conhecemos o homem, né? O homem Pedro, já conhecemos a sua opinião sobre a questão de programas sociais. Agora gostaríamos de conhecer o programa de governo do senhor para a educação. Eu penso, como eu falei, a educação é prioridade número 1 de um governante. Não é? Até porque parte significativa dos recursos que são destinados ao município e compõem o seu orçamento, eles são recursos que já vêm carimbados. Mas eles precisam de ser geridos de uma maneira planejada, de uma maneira muito bem estruturada, através de uma educação que tenha como objetivo preparar da melhor forma possível as classes menos favorecidas, para que realmente esses meninos se tornem pessoas preparadas e em condições de darem seguimento à sua vida com bases recebidas nessa escola primária. Então eu penso em apoiar de maneira significativa e dar condições, não só no aspecto físico, de manter escolas bem pintadas, bem organizadas, com salas bem estruturadas, mas também com diretorias e com toda uma filosofia de trabalho que tenha como produto fazer com que essas crianças saiam da fase primária do ensino em condições, vamos dizer, de ter recebido e ter aprendido lições que vão facilitar o seu caminhar na vida. E nós temos a obrigação de fazer isso. Temos que ter uma preocupação muito grande com essas escolas primárias e discutindo e reunindo e conversando e medindo com metas estabelecidas de princípio, meio e fim, para que nós saibamos que o nosso caminho está correto. Então eu tenho uma preocupação muito grande na qualidade do ensino e fazendo com que essas crianças tenham realmente condições e estejam no caminho correto. E agora, senhor Pedro, outro problema também que o Brasil enfrenta, né, que inclusive atrapalha até muito o turismo aqui no país, é a questão de segurança. Como é que nós vamos fazer isso para Leopoldina? Eu vejo aqui em Leopoldina esse problema de segurança cada vez um pouco agravado. Em primeiro lugar, nós somos uma cidade que estamos no limite da divisa com o estado do Rio de Janeiro. E toda vez que há uma ação policial mais forte, mais enérgica na cidade do Rio de Janeiro, é natural que essas pessoas, esses delinquentes e esses bandidos fogem para cá. No entanto, nós tínhamos aqui uma divisão da Polícia Militar e de uma maneira totalmente equivocada, totalmente fora de qualquer tipo de planejamento estratégico e de planejamento que viesse a melhorar o nível dessa segurança pública, essa companhia da Polícia Militar foi-se embora. Então eu acho que nós temos que lutar para viabilizar novamente, para que possamos trazer para cá essa companhia, porque é importante a gente ter uma estrutura de policiamento adequado. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que procurar os nossos governantes a nível de Estado, no sentido de mostrar que nós precisamos de implantar na cidade o sistema de olho vivo, para que nós possamos ter um controle das nossas ruas e das nossas entradas e saídas da cidade. Precisamos sinalizar a nossa cidade. Eu, por exemplo, cheguei aqui no bairro Quinta Residência e estava observando, do centro da cidade para cá, não há nenhuma placa indicando onde fica o bairro Quinta Residência. Não vejo nenhuma placa indicando onde está a prefeitura municipal e muito menos o nosso fórum. Então nós somos uma cidade totalmente desprovida de sinalização e somos uma cidade totalmente desprovida de aspectos que venham a facilitar a identificação e a segurança pública nesse sentido. Então nós precisamos de estar preocupados em construirmos soluções rápidas para que nós tenhamos uma segurança mais eficiente, uma segurança melhor e que dê ao cidadão a garantia que ele espera, porque isso é um dever do Estado. A educação é um dever do Estado, a segurança é um dever do Estado, é um dever do poder público e também a saúde.
Então nós temos que olhar isso com muito carinho, nós temos pontos positivos, mas temos um número muito grande de aspectos negativos que precisam de ser trabalhados. E trabalhados com energia, com determinação, com planejamento e com estratégia. O senhor já tocou aí, né? Nosso próximo item é exatamente isso daí. A nossa saúde. Como vai? Eu, na condição de pré-candidato a prefeito, tenho falado, inclusive, com meus companheiros, conversava com o Edinho e com o Pinguinho aqui, inclusive hoje de manhã, quando eu dizia para eles que uma cidade, pelo que eu estudei, pelo analisei, pelas nossas carências de recursos, que os recursos são realmente escassos, nós temos que falar e planejar com responsabilidade e não de maneira leviana, porque os recursos são escassos, o dinheiro é pouco, o cobertor é curto, então nós temos que ter capacidade de planejamento. Então eu verifiquei em algumas cidades, em algumas comunidades brasileiras que vivem a mesma situação nossa, de escassez de recurso, muitas vezes de dificuldades de verba. Eu verifiquei que a coisa primeira que essas cidades que tiveram êxito na saúde que fizeram foi no sentido de implantarem nessas cidades um pronto de socorro de alto nível. O que é um pronto-socorro de alto nível? Por que isso? Porque quando uma pessoa humilde, ela se vê em situação dentro da sua família, uma pessoa passando mal, uma pessoa quebrou um braço, uma pessoa está tendo quase que um infarto, a primeira coisa que ela faz é pedir socorro. E esse socorro e o lugar de acolhida dessas pessoas é o pronto-socorro. É natural que seja assim. No mundo inteiro é assim. Então o que é que acontece? Quando a pessoa chega lá, se a cidade dispõe de um pronto-socorro de alto nível, de atendimento de primeira, o que é que acontece? Ali o médico vai dar aquele nosso irmão, aquele nosso cidadão, os primeiros socorros e quem sabe vai até encaminhar de maneira correta a sua recuperação. Mas para que esse pronto-socorro seja de alto nível, ele tem que ter instalações adequadas, ele tem equipamentos para que os primeiros exames ou os exames básicos sejam lá realizados. Porque assim sendo, o médico, que é o profissional responsável por esse trabalho tão importante e que nos dá tranquilidade, ele precisa muitas vezes de alguns exames para que ele possa prescrever ou fazer o diagnóstico perfeito. Não adianta a pessoa correr no pronto-socorro, chega lá, o médico fala o seguinte: o senhor tem que fazer o ultrassom. Mas ele não tem ultrassom lá, ele não tem como fazer, então nós temos que dotar esse pronto-socorro de primeiro lugar, de uma triagem onde se uma pessoa chega lá com quase que tendo um infarto, ele tem que ter um atendimento prioritário. Se o outro chega lá com um cortezinho no braço, esse pode esperar um pouco, o outro não. Mas o médico precisa de ter os equipamentos e precisa de ter condições de fazer os exames emergenciais, para que através desses exames emergenciais ele possa fazer um diagnóstico correto. Então eu entendo que na medida em que a cidade passe a ter um pronto-socorro de alto nível, nós estaremos em situação melhor. Até nesse problema de coronavírus, eu tive a oportunidade de gravar um vídeo e que esse vídeo eu fazia um apelo às autoridades públicas de Leopoldina, que no momento em que recebesse esse dinheiro do governo federal, parece que foi perto de 6 milhões de reais que recebemos aqui da prefeitura de Leopoldina, um pouco menos do que isso, que esse dinheiro fosse todo canalizado na construção do nosso pronto de socorro, porque seria uma obra duradoura, que estaria dando à população de Leopoldina um benefício muito bom. Então, se amanhã eu vier a ser prefeito da minha terra, eu tenho como compromisso criar e implantar em Leopoldina um pronto-socorro de alto nível, que venha a dar conforto, que seja um lugar de acolhida dos mais necessitados e que saiam de lá com esperança de recuperação e com a certeza que ali eles receberam o atendimento possível e o atendimento necessário para a melhoria das suas condições de saúde. E agora nós vamos também um item muito importante também, até o senhor citou na nossa conversa aqui, né, antes, sobre a questão do jovem leopoldinense se formar e não ter aqui dentro onde poder exercer sua profissão.
Nós precisamos de geração de trabalho aqui dentro. Eu saí de Leopoldina e saí daqui com 18 para 19 anos e fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu tive a oportunidade de cursar a faculdade, que eu fiz um curso de administração de empresas com especialidade tanto na Fundação Getúlio Vargas quanto na Fundação Dom Cabral e tive a oportunidade, depois de passar pela Secretaria de Indústria e Comércio, eu tive a oportunidade de fazer concurso para o Banco de Desenvolvimento, que é uma das mais nobres e importantes instituições de desenvolvimento do país. E lá no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, eu aprendi muito. E aprendi a lidar com a diversidade de opiniões. Porque as nossas equipes lá eram equipes formadas por... eram multidisciplinares. Então, todos os projetos analisados eram projetos analisados por pessoas formadas nas mais diversas profissões, tanto da engenharia, da economia, da gestão, como da contabilidade, quanto do meio ambiente. Então, esses pensamentos diferentes é que faziam a análise de um determinado projeto. E ali nós tivemos a oportunidade de implantar em Minas Gerais vários projetos de sucesso. Nós temos aqui o Polo Moveleiro de Ubá, nós temos o Polo de Calçados, nós tivemos a implantação do desenvolvimento do Polo Industrial do Sul de Minas, tudo isso através de modelos bem pensados e bem planejados. E nós pensamos em fazer algo semelhante em Leopoldina, porque aqui nós precisamos disso. Em primeiro lugar, nós somos, depois de Juiz de Fora, o maior município em área territorial da Zona da Mata Mineira. E esse nosso município tem a sua área rural totalmente abandonada. Infelizmente, as nossas estradas rurais, conversava isso hoje lá na sede do nosso partido, as nossas estradas rurais sempre em precárias condições de trânsito. As pessoas que vivem nas vilas e nos povoados vivem problemas de água, vivem problemas de falta de comunicação pelas estradas, pontes feitas de madeira em pleno século XXI. Não se usa mais isso, as pontes devem ser construídas de concreto ou de tubulões. Então nós vivemos em uma sociedade onde a parte rural do nosso município anda muito abandonada. Nós precisamos de rever isso. E na medida que a gente vai rever isso, nós vamos quebrar paradigmas e vamos gerar desenvolvimento nessa área rural. Temos exemplos, alguns exemplos, poucos, que isso é possível. Tivemos a oportunidade de gravar um vídeo lá na Granja do Branco, onde ele produz aqui dentro do município de Leopoldina 70 mil ovos por dia, sendo em processo de ampliação para passar a produzir 140 mil ovos por dia, o maior produtor de ovos da Zona da Mata Mineira, o que mostra que é possível. Tivemos aqui hoje, tivemos também a oportunidade de gravar há dias atrás, ali no Trevo de Tebas, um cidadão que mudou para Leopoldina, veio do Espírito Santo para cá, que é o Dudu, né? Que ele ali no Trevo de Tebas, ele tem um sítio de 2,5 alqueires. Nesse 2,5 alqueires, ele não tem água, porque não tem nenhuma nascente no sítio dele. Mas ele furou um poço artesiano, mas porque ele tem uma rodovia asfaltada do lado. E ali naqueles 2,5 alqueires de terra, ele planta café, ele colhe hortaliça, ele planta mandioca, ele tira leite, ele produz iogurte, ele tem um movimento ali que ele gera uma condição de vida extraordinária. Ele ali trabalhando e as pessoas, e gera emprego, gera renda e gera desenvolvimento. Então mostra, esses 2 exemplos citados, são exemplos que mostram de uma maneira robusta, cristalina, que nós temos condições de desenvolver o nosso município, de fazer o nosso município um município próspero, desde que nós tenhamos vontade política, desde que nós tenhamos condições de apoiar a classe rural, o homem que vive no campo, que vive nas vilas, que vive nos distritos. Nós temos a exemplo dos ingleses,
um povo extraordinário. Nós temos que interiorizar o desenvolvimento, gerar o desenvolvimento para as vilas e em cada pedacinho da nossa Leopoldina. Nós temos que gerar desenvolvimento para esses núcleos de população e principalmente para a área rural. Então, saindo da área rural e passando para a área urbana, nós temos a obrigação de, em primeiro lugar, reunirmos com todos os empresários rurais, micro, pequenos, médios e grandes, e procurar saber deles o que eles precisam para ampliar os seus negócios ou para abrir novos negócios. Porque fazendo isso, nós estamos desenvolvendo a geração de emprego e renda. Depois de cumprida essa etapa, nós temos que passar para a terceira etapa, que é também importante, aonde o prefeito tem que sair da caixa. O prefeito não pode ficar dentro da cidade parado. O prefeito tem que montar uma equipe técnica competente, uma equipe técnica que ele tenha condições de delegar. E essa equipe técnica vai ajudá-lo a desenvolver esse projeto de busca de novos empresários, de novos empreendedores, sejam eles pequenos, médios, grandes e até micros, para que venham para cá conviver com a gente e que venham para cá gerar emprego e renda para o nosso município, porque nós não podemos mais continuarmos de braços cruzados, assistindo os nossos filhos terem que ir embora daqui, porque aqui é um lugar bom de se viver, um povo alegre, pacato, trabalhador, simpático. Nós não podemos ver os nossos filhos terem que ir embora, porque aqui nós não geramos e não temos oportunidade de trabalho e oportunidade de emprego. Então esse é meu projeto, e eu acho que é um projeto que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, desde que haja planejamento, desde que haja estratégia e desde que haja muito trabalho. Muito bem, senhor Pedro. E agora, para terminar, tá? Estamos terminando agora, eu vou colocar os três juntos. Turismo, esporte e cultura. Você sabe que, por exemplo, Leopoldina é uma grande produtora de cultura, né? Nós temos ali, né? O Ancião da Serra. Depois, o ano passado, o Dimas também produziu outro longa-metragem. Já tivemos curtas-metragens produzidas aqui. O teatro também tem sua época de ouro aqui também em Leopoldina. Grandes escritores também saindo aqui. Turismo, esporte e cultura. O que o senhor vai fazer por nós? Vamos falar cada item de uma vez só. Cada item de uma vez, de separados. Quando nós falamos em cultura, vamos começar com o turismo. Quando falamos em turismo, em primeiro lugar, nós temos que ter a capacidade de transformarmos o nosso potencial em produtos. Não adianta a gente ter potencial se não tem produtos. Então nós temos que transformar os nossos potenciais em produtos. Em primeiro lugar, nós somos uma cidade que temos aqui uma pedra, que é uma pedra conhecida e admirada por todas as pessoas que militam no esporte do voo livre. Esse é um turismo misturado com esportes. Mas que é uma pedra que está muito pouco aproveitada. Por quê? Porque não tem acesso. Quando você vai lá no Morro do Cruzeiro, eu estou falando do Morro do Cruzeiro, quando você vai lá no Morro do Cruzeiro, você fica decepcionado de ver a sujeira que está lá em cima, os acessos são horríveis, falta planejamento, falta urbanismo e falta bom gosto. Então, na medida que a gente faça lá uma participação público-privada e tenha condições de implantar coisas novas para que esse voo livre seja aproveitado, nós vamos ter condições, e temos já estudos sobre isso, de colocarmos Leopoldina no circuito estadual de voo livres. E com isso nós vamos trazer para cá 3 ou 4 etapas no ano de pessoas de bom poder aquisitivo que vão aqui alegrar a nossa cidade, trazer renda e desenvolvimento para a gente. Se não falar sobre isso, nós temos hoje, sobre o aspecto turístico, falando também de cachoeiras, falando também vamos dizer assim, de caminhadas, de outros aspectos ligados a
ecoturismo, de ciclismo, de cavalgadas. Então já vem uma mistura aí de turismo com esportes, não é? Nós temos condições então de aproveitar isso, aproveitar aqui no campo do futebol, passando um pouco agora mais para a área de esportes. Nós temos toda uma condição de criarmos aqui um aproveitamento, porque o futebol, por exemplo, o futebol em Leopoldina pede socorro. Nós tivemos a oportunidade de visitar os nossos campos de futebol e ficamos entristecidos de ver a situação que se encontra. O campo da Bela Vista é uma coisa triste quando você passa lá. O campo aqui da Quinta Residência, aqui no nosso bairro onde estamos, precisa de apoio, precisa de entusiasmo, precisa de vontade política. E todos esses campos são instrumentos muito importantes para que os jovens possam participar de maneira efetiva desse aspecto, os tirando da droga ou dos maus caminhos. Então nós temos que apoiar o futebol, nós temos que criar aqui o campeonato municipal de futebol, com apoio do poder público, com apoio intenso e vontade política para que isso aconteça e seja de fato um instrumento, uma ferramenta de alegria para a nossa gente, para o nosso povo, e não esquecendo jamais dos nossos distritos, não esquecendo de Abaíba, de Providência, de Ribeiro Junqueira, de Tebas, de Piacatuba, do Alto Cemitério, da Quinta Residência, daqui do Bandeirantes. Então nós temos que fazer do Limoeiro, então nós temos que fazer um trabalho no sentido de haver uma integração entre todos os bairros das cidades e as vilas, usando o esporte, principalmente o futebol, como instrumento disso. Tive a oportunidade de participar nessa semana de um encontro ali no Hotel Minas Tower, onde tinha lá mais de 60 pessoas, e um jovem, enquanto chegamos à hora do debate, um jovem dizia, manifestou lá com perguntas muito inteligentes, e eu tive a oportunidade de conversar com esse jovem pouco depois. Ele me falava que dentro da área de esportes, Leopoldina já teve um clube de xadrez, e eu estou vendo aqui um tabuleiro de xadrez, e nesse clube de xadrez eles chegaram a ter cerca de 80 participantes, mas que esses 80 participantes, hoje por falta de apoio público, estão reduzidos a cerca de 19. E eu acho que isso é fundamental. Então são todas essas atividades que precisam de ser apoiadas, precisam de ser valorizadas. Quando você falava em educação, olha que ideia magnífica, procurar criar em todas as escolas públicas um tabuleiro de xadrez com alguém lá que venha de maneira voluntária ensinar aqueles alunos a jogar o xadrez, porque o xadrez abre a mente da pessoa, o xadrez cria uma visão diferente do mundo, porque ele faz com que a inteligência seja exercida na sua plenitude. Então, isso são coisas importantes. Muitas vezes são iniciativas que dispensam poucas despesas, mas que representam um desenvolvimento muito grande para os nossos jovens. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar em outras modalidades esportivas, temos que apoiar as exposições agropecuárias, uma festa magnífica da nossa terra. Tive a oportunidade lá como presidente da exposição aqui de Leopoldina, reunir, quando aqui cheguei de volta na minha terra, me convidaram para presidente da cooperativa Leste, responsável pela feitura e pela criação da tradicional exposição agropecuária de Leopoldina, e ela estava com farol baixo, ela estava desmoralizada, ela estava vivendo um momento difícil. Quando eu reuni lá com 80 ou 90 produtores e falei com eles, vamos seguir aqui um exemplo que eu estou trazendo do Paraná, onde nós temos aqui a bela exposição de Londrina, vamos fazer o que eles fazem no Paraná, aqui na nossa terra. As pessoas se sentiram desacreditadas, falando, nós não temos condições disso, Pedro. Eu falei, temos. Se nós somos unidos, porque não existe floresta de uma árvore só. Nós temos que nos unirmos, e unidos nós temos condições de construirmos aqui uma exposição agropecuária. Se não é igual, pelo menos bem
bem semelhante do que os nossos irmãos do Paraná estão realizando em Londrina, e fizemos e conseguimos fazer isso. Então é a mesma coisa com a nossa terra. Nós temos condições totais de fazer desse município de Leopoldina um município próspero, desenvolvido, um município que pensa grande, que vai para frente, que dá oportunidade aos nossos irmãos, aos nossos filhos e aos nossos jovens de ficarem aqui trabalhando com dignidade, com alegria. Para isso nós precisamos de 3 coisas. Em primeiro lugar, planejamento, união, trabalho. E muito trabalho. Perfeito, nós terminamos então a nossa entrevista, tá? Nós vimos aí toda a exposição do senhor Pedro, nós conhecemos o homem, nós conhecemos as suas opiniões sobre alguns programas sociais e conhecemos também o seu programa, as suas intenções, caso ele venha, né, a ser o gestor desta cidade. Quero agradecer muito a presença do senhor, né? Toda a comitiva do senhor também que esteve aqui presente. Nós queremos mais uma vez falar do SESD, está aberto todas as quartas-feiras às 19 horas, nós estamos aqui. Aqui nós estamos discutindo a análise de discurso. Então eu vou mandar, né, essas entrevistas, vai ser mandado para os colaboradores do SESD, eles vão dar a sua avaliação, né, depois nós vamos voltar aqui o Seu Azul News e vamos colocar isso daí né, para a população ver isso daí. Então nós queremos agradecer e dizer que todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui presentes. Aqui nós estamos trabalhando nas quartas-feiras, a gente discute, faz análise de discurso. Nós trabalhamos também a língua portuguesa, porque esse é um centro de língua, um centro linguístico, né? Nós estamos dando aula aqui às quintas-feiras de língua portuguesa, tá? Está aberta a toda a sociedade. Agora, nós trabalhamos aqui com colaboradores, né? Nem chamamos de associados, porque as pessoas espontaneamente colaboram para que isso daqui possa funcionar, tá? Aqui nós temos uma sala dedicada à literatura portuguesa, outra literatura estrangeira, nós temos uma sala dedicada à filosofia, pedagogia, história, geografia, religiões. Então, nós estamos abertos aqui a toda a população de Leopoldina. O senhor também falou a respeito de xadrez, nós também estamos também já abrindo um clube de xadrez também aqui, tá? Sou professor de xadrez do equipe já há cerca de 9 anos, nós vamos estender também as nossas ações também para a área do xadrez. Tá? O xadrez, como o senhor disse, é verdade. Uma certa vez, né, um aluno veio aprender, quando ele mexeu com o peão, perguntei, por que você mexeu? Mas por quê? Por que você está perguntando? Sim, eu quero saber por que você mexeu. Porque o xadrez, ele ensina muito na vida, porque cada atitude nossa, né, vai ter uma consequência mais adiante. Quando você mexe com a peça dentro do tabuleiro, ela é que vai decidir, que ele pode decidir sua vitória ou sua derrota. Ensina a ter responsabilidade. Saber que cada atitude nossa vai ter uma consequência, né? Vai ter reflexos mais adiante. Então, muito obrigado, Seu Azul News, e pedir a todo mundo também para se inscrever no canal. #Seu Azul News.